Aleluia. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17. Tome assento, pode tomar assento. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância, que assim os passais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Amém? Orai pelos vossos pastores. Obedecei aos vossos. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Quer pegar para si? A gente precisa realmente de tudo isso. Pastor, a gente está ouvindo que o Senhor está dizendo que a gente tem que se sujeitar ao Senhor. A Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo de número 13, que toda autoridade ela é constituída por quem? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém disser para você o seguinte: toda autoridade é constituída por Deus e por isso eu tenho que obedecê-la, aprenda uma coisa: se essa autoridade ela for abusiva, você não deve nenhuma obediência a essa autoridade. Pastor, mas como assim? Quer ver só uma coisa? O policial, quando chega para você e você vai argumentar alguma coisa, o que ele faz? Tem alguns que vão com algumas truculências, é isso? Aí você fala bem assim: não, você não pode fazer isso. Ele fala o quê? Eu sou uma autoridade. Mas só que algumas pessoas não sabem disso. Que o policial ele não é autoridade policial. Pastor, o que é isso? Só existe, Maurício deve saber, Maurício, que a única autoridade policial que existe quando eu falo em termos de polícia, tá? É somente delegado. O único que é autoridade policial é delegado. Porque o policial ele é polícia administrativa, ele não é autoridade policial. Então ele vai com uma turbulência muito grande. Então, na verdade, quando ele usa dessa turbulência, ele já não é uma autoridade constituída sobre você, porque está sendo desrespeitoso. Então, toda autoridade ela é constituída por Deus quando ela te respeita, quando ela te trata bem, quando ela cuida de você, ela te chama no canto, ela zela por você. Essa autoridade, ela precisa ser respeitada. E quando a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitarmos aos nossos pastores, porque eles velam pela nossa alma, ou velam pela nossa alma, na verdade a gente precisa ter esse entendimento. O que é uma autoridade? O que é um sacerdote sobre mim? A Bíblia vai dizer, irmãos, que um certo dia, Elias, homem de Deus, ele tinha dado uma palavra para um homem, para uma autoridade abusiva. O nome desse homem era Acabe. E ele chegou perto de Acabe, Patrick, e falou bem assim: ó, não vai haver chuva. E Acabe olhou para ele assustado, como que diz assim: quem é esse maluco? Ele pode ser profeta, mas dizer um negócio desse: não vai haver chuva. E a Bíblia vai dizer que o céu se encerrou, o céu fechou, meu irmão, de uma tal forma que chuva não caía mais. E Deus olha para Elias e fala bem assim: Elias, você faz o seguinte, já que você já lançou a palavra, né, e dos altos céus eu bati o martelo, porque você é profeta, faz o seguinte, você sai daqui e vai lá para o rio Querite. E no rio Querite, Paulinho, Elias, ele simplesmente tinha do bom e do melhor. Mas como assim do bom e do melhor? A Bíblia dizia que o Senhor falou desse com ele: ó, você vai lá, você vai beber do riacho, ainda de manhã, ou à tarde, ou à noite, melhor dizendo, eu vou enviar os corvos para te alimentar, para te levar pão e carne. Imagine bem, agora, Rodrigo, Elias indo para o rio Querite, aquela aguinha fresquinha, e toda manhã, Maurício, toda noite, vinha lá os corvos trazendo bianca.
fabrica pão e carne para ele. E Elias uma boa. Mas só que o querite começou a secar. E Deus deu outra palavra para ele. Falou o seguinte: agora, Elias, você vai sair daqui e você vai para Sarepta, que ali eu já preparei uma viúva para dar o teu sustento. Olha só. E Deus simplesmente faz o quê? O querite secou. Elias sai dali. Obviamente ele ouviu a voz de Deus e foi para Sarepta. E chegando em Sarepta, Jorge, ele veio na porta da cidade quem? Uma viúva. Ele olhou para a viúva com seu filho, ele chegou perto dela. Bom, se o senhor falou que ele provou, tem que ser essa. E olhou e falou: olha, me dá um pouco de água. A mulher foi lá, Ronaldo pegou um pouco de água e deu para ele. E ele falou bem assim: olha, é o seguinte, faz um bolo para mim, um pedaço de pão, alguma coisa para eu comer. A mulher olhou para ele, Bianca, e falou bem assim: olha, eu só estou aqui com um pouquinho de farinha. Eu estou aqui com um pouco de azeite. Eu já peguei aqui alguns cavacos, alguns gravetos, e eu vou preparar um bolo, ou um pão, para eu e meu filho comer. E a gente vai comer esse bocado, e a gente vai morrer, porque não tem mais nada para ninguém. Elias olhou e falou o seguinte: faz o seguinte, mulher, você vai lá, faz o bolo, traz o primeiro pedaço para mim, depois você come com o seu filho, só assim, o que sobrar, vai ser para você e o seu filho. A mulher simplesmente olhou para ele. Imagine, Júlio, você não conhece a pessoa, e a pessoa fala a único punhado de farinha que ela tinha. A pessoa olhando, ela foi lá, pegou, mas só que antes dela fazer, Elias lançou uma palavra para ela. Ele falou: você vai lá, prepara para mim primeiro, porque a farinha da panela e o azeite da botija não vai acabar. E da mesma forma que essa mulher foi e pegou a farinha, pegou o azeite, preparou o bolo e deu para ele, a Bíblia vai dizer que ela e ele, o filho dela e ela e Elias foram sustentados durante muitos dias. Pastor, mas o que o senhor quer falar com isso? Da mesma forma que Elias lançou uma palavra, Elias também era uma autoridade. E Elias, Ronaldo, sendo uma autoridade, ela acreditou na autoridade que estava sobre a vida de Elias, né? E ela acreditando naquela autoridade, Deus foi lá e bateu o martelo e recompensou essa mulher. Porque na verdade ela creu naquilo que o profeta tinha dito. E a gente não consegue entender o porquê que as coisas não desbravam para a gente. Às vezes a gente não consegue entender por que a gente não rompe. A gente não consegue entender por que algumas portas não se abriram. Porque a questão muitas vezes, Simone, é espiritual. Porque a questão muitas vezes, Patrick, é que eu não estou rompendo, é por falta de honrar alguém ou quem. Agora eu peguei teu silêncio. Pastor, honrar alguém ou quem? Pastor, o senhor quer dizer o que com isso? Você quer ter uma coisa? Que tem filhos. Tem pessoas que são filhos ainda, que ainda não têm filhos. A Luísa, por exemplo, é uma filha. É uma boa filha porque ela mora em cima da minha casa. A Carol é filha, mas já é casada. O Saulo é filho. Então, a gente precisa entender o seguinte: o filho, na verdade, muitas vezes que não está rompendo, por que será? O porquê que esse filho não rompe? O porquê que esse filho ele faz de tudo para crescer e por que ele não cresce? Esse filho, porque muitas vezes não consegue superar, não consegue entender ou alcançar aquilo que Deus já preparou para ele. Porque na verdade está contando somente uma coisa. Essa coisa chama-se honra. Honrar é uma coisa fácil, pastor? Não. Mas também não é impossível. Porque na verdade, quando a gente honra alguém, a gente é honrado. Quer ver só uma coisa? Eu vou lá na casa do Gabriel, tá, Gabriel? Na tua casa. E chega na tua casa, você prepara 3 pizzas para mim e para Simone. As melhores pizzas. Não é mais para ti pizza. Agora é Dom Pizza. Pegaram aí, pegaram, estou fazendo 10%.
Não é mais para ti pizza. É isso? Agora eu acho que é tão pizza. Então, quando a gente pega essa questão, e eu estou comendo na casa do Gabriel aquela pizza, eu me fartei. Enquanto eu, daqui a um mês, eu falo, Gabriel, vai lá em casa. O que você acha que eu vou querer fazer com o Gabriel e com a Maria? Eu vou honrar eles. Talvez eu possa comprar pizza, ou talvez eu possa preparar uma macarronada para vocês. Por quê? Porque na sua casa você tem um. Da mesma forma, um filho, quando ele está com o pai, ele precisa honrar o seu pai. O filho que não honra o pai, na verdade, não ganha suas bênçãos. Pastor, como assim? A Luísa, ela ganhou praticamente aí um material da mãe dela muito bom. Ela é uma ótima manicure. Ela prepara lá a unha da Simone, prepara a unha da Carol, ela que faz. Ela ganhou o material todinho, ela prepara a unha da Hilda, então ela prepara a unha da Hilda, prepara todo mundo. Mas na verdade, ela ganhou o material, ela faz o trabalho dela, ganha o dinheiro dela. Compra pizza pra gente. Aleluia. Mas por quê? Deus honra ela. Porque ela também honra os seus pais. Da mesma forma, o que aconteceu com essa mulher, a honra que aconteceu na vida dela, é porque ela quis honrar o nome de Deus. Porque às vezes tem bênçãos na tua vida que ainda não foi desbravada, ou na verdade, em questões espirituais por falta de honrar alguém, talvez. O marido, por exemplo, quando honra a sua esposa, tem honra para ele. A esposa, quando honra o seu marido, tem honra para ela. E a gente não consegue entender isso. Gente, mas por que eu tenho que honrar a Deb? A gente começa a entender que tem questões na nossa vida que a gente precisa desbravar e obedecer. Elias estava onde? No rio Querite. Aí o Senhor fala para ele assim, agora você vai para Serepta, tem uma viúva que eu vou fazer, Mas só que, antes dele ir para Serepta, alguma coisa aconteceu aonde? No rio. O rio não secou? Se o rio não tivesse secado, ele ia sair? Então deixa eu falar uma coisa para você, só para eu partir para outra aqui. Tem coisas que Deus já secou na tua vida. Tem coisas que Deus, botar assim, que Deus está matando na sua vida e você quer ressuscitar. Tem coisas que Deus está matando, fala, filho, eu estou matando isso aqui na tua vida. Não adianta ressuscitar isso, porque sou eu. E às vezes eu teimo e eu quero ressuscitar aquilo de volta. Mas foi o próprio Deus quem? Então a gente precisa entender isso. Abraão, por exemplo, quando estava lá em Ur dos Caldeus, chegou em Arã, Abraão não acontecia nada com a vida dele. Não acontecia nada, Patrick. Abraão vivia a vida dele tranquilamente. Mas só que Deus falou bem assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e eu vou te levar para uma terra que eu vou te abençoar. Abraão fez o quê? Ficou? Ele falou, não meteu o pé, meu irmão, não tem nada, mas não meteu o pé. Meteu o pé. O que foi que aconteceu? Deus começou a abrir a visão, começou a abrir o entendimento de Abraão, começou a dar bênção para Abraão. Por quê? Porque teve que sair de uma terra onde na verdade não frutificava nada. Não frutificava nada. E Deus colocou ele numa terra onde ele foi prosperar. Mas para prosperar, nós estamos aqui, pega isso aqui. A gente vai ver que Abraão mentiu algumas vezes. Vamos lá, mentiu. Ele chegou lá no Egito, falou que Sara era a irmã dele. Na verdade, era minha irmã. Era minha irmã. Porque Sara, pessoal, ela era filha do pai de Abraão com outra mulher. Chegou lá na terra dos filisteus e também mentiu. Então, a Bíblia vai dizer que quando ele sai do Egito, ele sai com riquezas. Algumas riquezas. Quando ele sai também lá da terra dos filisteus, ele também sai com algumas riquezas, Maurício.
riquezas que ele ganhou não eram totalmente as bênçãos que Deus tinha para ele. Mas só que aconteceu um evento, que a gente vai ver, que houve uma guerra entre alguns reis, e Ló, que era o sobrinho de Abraão, foi levado cativo. Lembra? Lá dos reis de Sodoma? E Abraão vai lá, guerreia com 318, porque tem muitos crentes que não sabem. Por que 318? Preparados na sua casa. Vai lá, guerreia, e traz de volta a Ló, ganha a guerra. Mas só que no capítulo 17, se para a memória, de Gênesis, aparece um personagem. Que personagem é esse? Chamado Melquisedeque. E era sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que Melquisedeque abençoa quem? Abraão. Abraão vai lá e entrega o dízimo e Melquisedeque abençoa ele. E a bênção que Melquisedeque deu, falou: bendito seja Abraão. Começou, meu irmão, e pai, toma aí, segura aí, pai. Naquele momento ali, as regiões espirituais começaram a ser abertas. Você pode reparar que a vida de Abraão, a partir dali, começou a mudar. A promessa do filho dele falou: você terás um filho, meu irmão. Mas só que eu só tenho um servo, não. Vai ser das suas entranhas. As promessas começaram a fluir. E Abraão começaram a ter, a partir dali, porque algumas regiões espirituais foram abertas para ele. E ele honrando ali o sacerdote fazendo tudo por ele, abençoando ele. E as bênçãos começaram a seguir Abraão. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero falar sobre essa honra que a gente precisa ter com as nossas autoridades. A gente precisa ter com a nossa liderança, porque quando você honra uma liderança, Deus te honra. Pastor, será que isso acontece? Vamos lá. A Bíblia vai dizer, Lorena, que um certo dia, Davi estava fugindo de Saul. Mas ele estava onde? Dentro da caverna de Adulão. E dentro da caverna, Júlio, estava ele mais quem? Mais 400 homens. A Bíblia vai dizer que esses homens, Gabriel, eram homens endividados. Homens endividados, Maurílio, que ninguém queria, ninguém tinha uma confiança. Mas só que esses homens estavam respeitando e honrando um homem chamado Davi. Essa honra que esses homens deram para ele transformou, na verdade, a vida desses homens. Porque esses homens agora, você pode reparar, eram transformados por causa de um homem. Esses homens agora deixam de ser homens endividados para se transformarem em os valentes de Davi. É uma mensagem para você refletir. O que é honrar? Aqui vai dizer, digamos, que um desses valentes de Davi, ele fez uma coisa muito interessante. Ele ficou no meio de um campo de lentilha. Quando os inimigos vinham, ele com a espada, meu irmão, ele venceu muitos homens para defender o campo de lentilha. A Bíblia vai dizer que um desses homens pegou uma espada e guerreando, brigando. Ele pegou tanto que a espada, como se tivesse grudado na mão dele. Mas por que isso? Por causa de uma honra que ele fez a um homem, ao juramento que ele fez a um homem, dizendo: eu vou te honrar para sempre. A honra que esses homens deram a Davi, tornaram para eles, abriram regiões espirituais sobre a vida deles. Existe uma coisa chamada limite da honra. A gente precisa entender o que é isso. O porquê que a gente não consegue honrar. Sabe qual é o mito que a gente tem? Eu falei na escola dominical. Na escola de fundamentos eu falei. Sabe qual é o mito que acontece? Quer ver só uma coisa? Eu não vou honrar meu pastor, não. Por quê? Me chamar de quê? Que eu falei? Rechaçado. Quando alguém vai honrar o pastor, vai fazer alguma coisa, dá um
presente, a primeira palavra que veio, pô, tá vendo, fulano está puxando o saco do pastor. O Jorge está demais, levou o pastor para jantar na casa dele. Oi? Isso aí. Convidar ele para Pé de galinha, Alexandre. Isso. Mas só que não, mas só que na verdade ele está fazendo o que? Ele está honrando. Mas a nossa mentalidade qual é? A nossa mentalidade, tudo que a gente faz para alguém, está puxando o saco. Sabe por quê? Porque isso está aqui, ó. É por isso que muitas pessoas, talvez você mesmo, está deixando de ganhar bênção por causa disso. E eu vou contar um testemunho aqui para você, que algumas pessoas me honraram o pastor e adquiriram bênçãos. Eu falei bem assim, eu uso roupas importadas. Sabe disso? Roupas importadas que eu uso, Juliana. Olha o lugar que me dão, que me deram, que me dá. Então são roupas importadas. Então quando uma pessoa fala bem assim, pastor, segura aqui, é para você, eu pensei do Senhor. É uma honra? É, porque aquela pessoa pensou em mim. Então, tem questões espirituais ali, que quando a pessoa honra, a Bíblia diz que Deus honra quem? Honra. Então, por que a gente não faz isso? Por que a gente não começa a honrar? Por que a gente não começa a fazer aquilo que Deus, na verdade, nos proporcionou? Se Deus colocou alguém sobre a tua vida, honre ela. Aleluia. Se Deus colocou alguém para ministrar sobre a tua vida, honre sobre ela. Porque o dia que você não honrar o seu pastor, ele já deixou de ser o seu pastor. Eu não respeito o meu pastor, não. Ei, se não respeita o teu pastor, não é mais o seu pastor. A oração que ele está fazendo sobre a tua vida, você carrega um peso na sua cabeça. Aprenda isso. Quando a pessoa não honra a autoridade sobre ela, eu não estou falando isso para colocar medo em você, não, é para te alertar. Eu quero te levar a um nível espiritual mais alto. Eu estou falando isso que quando você começa a rejeitar a autoridade que está sobre a sua vida, até aquela oração que está sobre a sua vida, o efeito se surge ao contrário. Porque você mesmo já saiu debaixo de uma cobertura espiritual. E quando a gente sai debaixo de uma cobertura espiritual, meu irmão, a gente está só. Pega isso. Comece a honrar. Eu conheço pessoas, eu estou falando isso para vocês por causa de mim mesmo. Eu contei a história da nossa liderança no último jantar. Lembra da história que eu contei? Contei. Eu contei para o pessoal, para os professores e para o Ministério de Evangelismo. Eu contei experiência própria. Eu me achava um cara. Me achava o bambambam. Está gravando aqui? Eu me achava o bambambam. Eu me achava o top. Tinha o meu conhecimento, os meus conhecimentos, e achava que está tudo certo. Se alguém fizesse algo errado, o que importa é que eu estou certo. O que importa é o que eu sei, não o que os outros sabem. Então, por isso, eu deixei de respeitar alguma autoridade. Glória a Deus. E eu deixei de respeitar a autoridade. Quando eu deixo de respeitar essa autoridade, eu já não estou mais debaixo dela. Eu estou sozinho. E a pior coisa que existe é quando a gente não está debaixo de autoridade nenhuma. É quando a gente está entregue aos léus, praticamente, a gente está entregue ao vento, praticamente, a nada. Quando eu deixo de respeitar a minha autoridade, quando eu falo mal da minha autoridade, eu estou dizendo bem assim, eu não tenho autoridade nenhuma. E eu desrespeitei uma autoridade, achando que eu sabia muito. Ô Walter, vai não, porque não sei o que e tal, eu achava que a minha vida não andava. A minha vida não progredia. A minha vida não tinha sucesso, Jean.
Eu estou falando para vocês por experiência própria, quer ter sucesso, se submeta a uma autoridade. Não tinha sucesso nenhum. E eu chegava, e às vezes eu tentando progredir, subir financeiramente também, a minha vida não andava. Estava tudo travado, né? Sabe que é travado? As portas travadas. Porque eu deixei de respeitar uma autoridade eclesiástica, eu deixei de respeitar um pastor. Eu estou falando para vocês terem cuidado. Não é somente comigo, eu não sei qual é o pastor lá fora. Se alguém chegar perto de você e falar mal de algum pastor, fala o seguinte, ó, tenta deixar de lado, não tudo bem, tudo certo, ó, Deus é bom, o tempo todo tenta fazer isso, não deixe ninguém falar mal de pastor nenhum perto de você, fica na bênção. E eu ali ouvindo as questões, eu achando que era o cara, sabe o que foi que me gerou? Me gerou uma mágoa tão grande dentro de mim, que eu olhava para aquele líder espiritual, por causa da maldade que ele fazia, que eu achava que era maldade, e aquilo gerou um porro dentro de mim, gerou um ranço dentro de mim, que até a pregação que era pregada, a mensagem que era ministrada, a mensagem batia e voltava, não entrava. E eu estava ali dizendo bem assim, não, Deus me colocou aqui. Era mais fácil eu pegar a sandália, sacudir e ir embora. Mas não, permanecia. Achando que Deus ia dar um jeito. Mas na verdade quem tinha que dar um jeito era eu. Tem coisas que a gente espera Deus fazer, mas na verdade tem coisas que somos nós que temos que fazer. Decisões que somos nós que temos que fazer. Ou temos que ter, na verdade. Gerou uma mágoa tão grande dentro de mim, que eu não conseguia dormir direito. Gerou uma mágoa tão grande dentro de mim, que essa pessoa estava dentro de mim aqui, ó. E se eu morresse naquela época, não tinha céu determinado para mim. Eu não sei como está o seu coração hoje, por causa de uma liderança. Eu não sei se o seu coração está em paz por causa de um líder. Eu não sei se o seu coração está em paz por causa de alguém. Mas eu quero falar uma coisa para você. Faça com que o seu coração fique em paz. Aleluia. Eu tinha uma mágoa tão grande dessa pessoa, que quando eu acordava, eu já estava isso aqui. A primeira coisa que eu pensava era na pessoa. Eu não queria, primeiro, que a pessoa ficasse bem. O que eu queria é que a pessoa se desse mal. O que eu queria é que a pessoa, sabe, perdesse tudo. Por quê? Porque a maldade estava aqui dentro, gerou um tudo dentro de mim. Eu não conseguia mais viver, não conseguia respirar, eu não conseguia, aquela crise, era uma ansiedade, era uma coisa terrível. A pessoa estava vivendo a vida dela, enquanto eu estava vivendo a minha como? Totalmente desregrado. Cantava, dava glória a Deus, aleluia, mas o coração estava. Por isso, quando eu falo para você, obedecer aos nossos pastores, a vossa liderança, é para que a sua cabeça fique tranquila, a sua mente fique tranquila. Você não vai ser taxado como puxa-saco, não vai ser taxado como babão, vai ser taxado como servo fiel ao Senhor. Aleluia. E eu falo, Senhor, o que eu vou fazer agora? E o Senhor falou assim: quer ser curado, filho? A cura machuca, tá, pessoal? Quer ser curado, filho? Quero. Então, já que você quer ser curado, filho, faz o seguinte: começa a orar por ele. Começa a colocar ele nas minhas mãos e começa a pedir para eu abençoá-lo. Aí eu ia lá, Deus, toma em tuas mãos, Senhor, toma a sua esposa, seus filhos, toma e tal. Mas uma coisa, uma palavra não falava. Abençoe, eu não falava. Porque eu queria que ele fosse abençoado, porque a dor estava onde? Aqui dentro. Eu estava desrespeitando uma autoridade. Talvez aqui dentro tenha pessoa assim desse jeito.
A vida não está andando, não está progredindo, não consegue destratar, não consegue romper. E eu ali, e eu olhando todos os dias, Senhor, tome em tuas mãos, Senhor, toma. E o Senhor fala, abençoe eu, não. Mas teve um dia que eu falei, Senhor, abençoa. E eu fui, Senhor, abençoa. Todos os dias, abençoa. Até que teve um dia, Gabriel, que eu esqueci. Esqueci de orar por ele. Chegou a tarde, eu lembrei fulano. E eu fui esquecendo, porque a sujeira que estava dentro de mim, ela... Existe liderança que Deus colocou na tua vida para você honrar. Por quê? Porque tem bênçãos no ambiente espiritual para você. Jefité, homem de Deus. Sim, homem de Deus, Jefité. Vai dizer que ele foi para a terra de Quitó, uma terra horrível. E chegando nessa terra, vai dizer que tinha homens o quê? Levianos. Jefité pega esses homens que eram levianos, homens maus, homens terríveis, ninguém queria, estava abaixo da sociedade. Jefité pega esses homens com um bom líder, com uma boa autoridade, faz o quê? Transforma em guerreiros. Deus colocou uma autoridade sobre a tua vida. Pega isso. Se Deus colocou uma autoridade sobre a tua vida, honra ela. Patrick, a Bíblia vai dizer que um dia, eu falo às vezes sobre isso aqui, a Ana estava orando, não é isso, Ana? A Ana estava orando. E ela orando, estava ali orando, Senhor, e tal, porque ela queria um filho. Ela queria um filho. Ela desejava um filho. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que quando eles iam orar, chegavam lá em Siló, para a memória, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, filhos de Eli, atendiam ali. Mas só que eram homens terríveis, homens maldosos, homens que tinham relação à porta do templo com mulheres, homens que chegavam e quando ofereciam sacrifício, eles pegavam um tridente lá e puxavam a carne, não deixavam nem queimar a gordura. Mas só que um belo dia, ela está orando. E ela, daí quando você olha com choro, você a voz embarca, você não consegue falar, você só mexe os lábios. E ela estava ali. E Deus fez com que Eli olhasse para ela. O sacerdote olhasse para ela. E ele olhou e falou, mulher, está chapada. Tu bebeu comigo, mulher? Ela, não, tua serva está amargurada, eu estou a ver da vida, está difícil para mim. Como assim difícil? Olha, poxa, eu quero um filho. Ele liberou uma palavra para ela. Deus preparou o momento do sacerdote com ela. Deus preparou a autoridade para a vida dela ali agora. Segura aí, mulher, tu vai ter, ó. Pô, pega aí. Seja conforme a tua petição. E pá, pô, foi. No tempo certo, ela foi para casa, né? Ela e Eucana, namorado, me toca, daqui a um ano, ela com o menino no colo. Levando, depois de uma boa, levou ela para ele. Não vai ir a bênção dele. Tem coisas, bênçãos para a tua vida, no âmbito espiritual, que está nas mãos, às vezes, de alguém. Pastor, que é isso? Sim. Quem não te garante que tem bênção na tua vida, nas mãos do teu pastor? Se coloca de pé. Para você pensar. Tem bênção na tua mão, na tua vida, que está no teu pastor.
Pastor, você não é autoridade sobre a minha vida, já deixei de ser o seu pastor há muito tempo, não. Pastor, não te respeito com o meu pastor, já deixei de ser. Você está andando na terra sem pastor. Tem pessoas que o pastor dele é pastor da internet. Quando ficar doente, manda o pastor da internet orar por ele. É sério. Quando estiver no leito de hospital, vai lá, manda, liga o telefone, chama o pastor tal, porque é ele que eu gosto. Sei lá. Eu falo uma coisa para você, respeita a autoridade que está sobre a sua vida. Honre ela. Honre. Se essa autoridade for abusiva, não honre. Mas se essa autoridade tem velado pela sua vida, tem orado por você, pela sua casa, honre ela. E é deixando de honrar que a gente não cresce. Você não vai ser taxado como puxa-saco, mas não, Jorge. Pode chegar, pode me abraçar, pode me levar para comer pizza, para almoçar na tua casa, para jantar, comer churrasco. Fica à vontade. Glória! É sério. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa. Foi para a Lorena que fez essa pergunta. Dei só uma spoiler para a Lorena. Falei, Lorena, se algum dia uma cantora muito famosa, aí alguém falou assim, Gabriela Rocha. Gabriela Rocha falou assim, Lorena, eu quero almoçar na sua casa, almoçar contigo. O que você faria? Ela, claro que eu abriria as portas para ela. Você também abriria. Agora a minha pergunta é, quando foi que você convidou o seu pastor para tomar um café contigo? Você quer honrar o desconhecido, mas você não honra aquele que vela pela sua vida. A gente quer honrar um monte de pessoas, mas às vezes tem teu lado é uma pessoa que pode ser honrada por você. E você não honra ela. Quer um conselho? Honra o teu marido, honra a tua esposa, honra o teu pai, honra a tua mãe, honra os teus filhos, honra quem vela por você. Honra quem na hora do perigo está contigo, na hora da luta está contigo. Quando as coisas tudo vão de mal a pior, está contigo. Quando a comida acaba, está lá te dando comida. Quando você está na cama, é ele que cuida de você, é ela que cuida de você. A gente costuma honrar os de fora, esquece de honrar os de dentro. Eu falo isso aqui na igreja mesmo. Às vezes o nosso louvor está fluindo, cantando, e a gente não honra. Às vezes os nossos pregadores estão pregando aqui, se esperando, a gente não honra. Aí vem alguém que a gente nem conhece, a gente pula. Pastor, o que é isso? Dê honra à sua casa, aprenda isso. Dê honra à sua casa. Quando você honra a sua casa, tudo